Será que vale a pena investir nas ações da JHSF? Quer aprender como avaliar criteriosamente uma ação? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar os detalhes. Fala galera, André Silveira na área com mais um vídeo e hoje para falar das ações da JHSF. Será que vale a pena comprar agora as ações da JHSF? Ou será que vale a pena manter em carteira se você ainda tem em carteira? Vou te contar um pouco mais nesse bate-papo aqui, avaliando aí 10 indicadores. Se a empresa obtiver 7 ou mais pontos nesses indicadores, para mim, na minha estratégia, sim, vale a pena investir nessa empresa. Se ela tiver menos do que 7 pontos dentre os 10 avaliados, não, na minha estratégia ela não vale a pena entrar na minha carteira. Então, antes da gente ir para os detalhes aí dos números da JHSF, primeiro eu quero falar para você que a JHSF é uma empresa do setor imobiliário de alta renda aqui no Brasil. É voltada para o desenvolvimento e administração de projetos nos setores aí de renda recorrente, hotéis, restaurantes. Inclusive, se eu não estiver enganado, a JHSF é dona de mais de 60% dos hotéis e restaurantes do grupo Fasano, tá? Também em incorporação, aeroporto executivo e também ela é muito conhecida por atuar em vários shoppings aí espalhados pelo Brasil. Inclusive aí o Cidade Jardim em São Paulo e também o Bela Vista em Salvador, tá bom? A empresa fez o seu IPO em 2007 e hoje ela está avaliada aproximadamente em 4 bilhões de reais. Pessoal, vamos agora então avaliar a empresa. E se você quer aprender como se avalia uma empresa aí nos detalhes, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e já deixa um like aí para fortalecer o canal cada vez mais, tá? E o primeiro indicador que nós vamos avaliar aqui, que para mim é um dos mais importantes, é o Dividend Yield, que é o retorno do lucro líquido que as empresas dividem para os acionistas. Vocês podem ver que a taxa Selic atual está em 6,25%. Então, na minha estratégia, para a empresa pontuar, o Dividend Yield dos últimos 12 meses tem que ser superior à taxa Selic atual, ou seja, 6,25%. Vocês podem ver aqui na tela que o Dividend Yield atual da JHSF está em 3,58%, ou seja, ela não pontua no indicador Dividend Yield. Mas aprofundando um pouco mais, eu vou expandir aqui o gráfico em linhas, olha só, 1, 2, 3 e na tela, vocês podem ver que a média dos últimos 11 anos é de 3,34%. O melhor ano aqui foi 2010, quando a JHSF atingiu 5,23%. Vocês podem ver que de 2015 a 2018 não houveram pagamentos de proventos, porque nesse período a JHSF não estava dando lucro líquido positivo. Então ela não dividiu proventos para os acionistas. Fechando aqui agora, vou mostrar para vocês o gráfico em barras. Só um instante, colocando na tela em 3, 2, 1, agora. Olha só, vocês podem ver que lá em 2008 ela pagou apenas 3 centavos por ação. Agora em 2021 ela já pagou quase 40 centavos por ação. Mas vocês olham que tem um vácuo aqui, ó. De 2015 a 2018 não houveram pagamentos de proventos. Mas apesar de não pontuar nesse indicador, tá? Ela nos dá uma boa expectativa para o futuro. Inclusive, ela acabou de anunciar pagamento de proventos para agora, para o mês de outubro. O valor por ação vai ser de pouco mais de 18 centavos por ação. A data compra, quem quiser participar, vai ser essa semana, no dia 14 de outubro, e o pagamento acontece ainda esse mês, no dia 25 de outubro, tá? Levando em consideração o preço atual da ação, que é de R$ 5,88 no momento que eu gravo esse vídeo, o Dividend Yield somente desse pagamento é de 3,11%. Então é um pagamento maravilhoso da JHSF, tá? Isso vai fazer com que o seu Dividend Yield ultrapasse aí os 6%. Mas no momento dessa avaliação, da gravação desse vídeo, a JHSF não pontua no indicador Dividend Yield, ok? Passando para o próximo indicador, deixa eu só voltar para a tela aqui, colocando na tela agora, nós vamos falar do PVP. Esse indicador avalia se a empresa está
cara ou barata, considerando o valor patrimonial por ação, né? O preço da ação pelo valor patrimonial por ação. Toda vez que esse indicador for menor que 1, quer dizer que a empresa está barata. Toda vez que esse indicador for maior do que 1, quer dizer que ela está cara. E nesse caso a gente vê que ela está em 0,95 vezes, ou seja, considerando o valor por ação, ela está barata, ela pontua. Próximo indicador, PL. Nesse indicador a gente avalia o lucro por ação, tá? Então, se ele estiver menor do que 6, quer dizer que o preço da ação está barato em relação ao lucro por ação. Se ele estiver maior do que 6, 7, ela está cara. Na minha avaliação, se estiver abaixo de 6, pontua. Vocês podem ver aqui na tela que está em 4,56 vezes, então está barata, considerando o lucro por ação. Então, pontua também no PL. Próximo indicador, EV sobre EBITDA, o Enterprise Value sobre EBITDA. EBITDA, para quem não se lembra aí, é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Então, toda vez que o EV sobre EBITDA está menor do que 6, a empresa pontua. JHSF está em 4,32 vezes, então mais um ponto para JHSF. Próximo indicador, dívida líquida sobre EBITDA. Esse indicador avalia o grau de endividamento da empresa, tá? Levando em consideração a dívida que ela tem versus o EBITDA, né? Que é o lucro da empresa antes de amortização, juros, impostos, depreciação, etc. Então, vocês podem ver, na minha avaliação, sempre que esse indicador está abaixo de 2 vezes, a empresa está valendo a pena. Vocês podem ver que a dívida da JHSF é extremamente controlada. A dívida líquida sobre EBITDA está em 0,57 vezes, totalmente controlada, ponto para JHSF. Próximo indicador, margem líquida, tem que ser acima de 10% e ela está com incríveis 49,22%, mais um ponto para JHSF. Próximo indicador, ROI, tem que estar acima de 10% e está em 20%, mais um ponto para JHSF. Próximo, CAGR, o que é isso mesmo? É a taxa de crescimento anual composta das empresas, onde mostra o crescimento de receita, bem como o crescimento de lucro. E no caso da JHSF, nos últimos 5 anos, ela vem crescendo receita, 13%, e lucro, 52%. Nos últimos 5 anos, o lucro da JHSF disparou mais de 50%. Estou falando de lucro líquido, meu amigo. Beleza? Então, CAGR, que é a taxa anual de crescimento de anual composta, sim, ponto para a JHSF. Falta 2 indicadores. Vamos lá. Payout. Payout é o percentual do lucro líquido que a empresa divide para os acionistas. E no meu entendimento, pelo menos 50% tem que ser dividido, do lucro líquido tem que ser dividido para os acionistas. E os outros 50%, ele vai dividir, ele vai comprar novas empresas, investir na própria empresa, melhorar o seu negócio, investir em marketing, entre outras coisas. Mas na minha avaliação, pelo menos 50% do lucro líquido tem que ser dividido para a gente, que somos os acionistas minoritários da empresa. Nesse caso, o payout médio da JHSF está em 27%, então ela não pontua. Eu vou expandir aqui o payout, só um minuto, vou colocar na tela agora, máximo aqui, olha só. Vocês podem ver, nos últimos 13 anos, a média de payout da JHSF está em 33,46 vezes. Então, em apenas um ano, ou melhor, 2 anos, que foi 2009 e 2010, ela pagou mais do que 50% do lucro líquido para os acionistas aí em forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Então, se ela está abaixo de 50% na média, ela não pontua, então a JHSF não pontua no indicador payout. Último indicador aqui é o seguinte: lucro líquido positivo nos últimos 5 anos. Eu avalio que a empresa ela consegue atingir um grau de equilíbrio de lucro líquido quando nos últimos 5 anos ela obteve lucro líquido positivo.
e eu vou colocar na tela para vocês aqui agora. Olha só. Vocês podem ver que o gráfico é lindo, né? Essa linha alaranjada aqui é a linha de lucro líquido da empresa. Ela sai lá de 2016 de um prejuízo líquido de 258 milhões de reais para 2020 de um lucro líquido positivo de 638 milhões de reais. Porém, 2016 e 2017 a empresa deu prejuízo, ou seja, ela não pontua nesse indicador de lucro líquido positivo dos últimos 5 anos. Expandindo aqui para o máximo possível, vocês podem ver, aqui esse gráfico nos dá uma expectativa muito positiva para a JHSF. Por quê? Vamos lá. Vocês podem ver que em 2011 e 2012 foram ótimos resultados. A empresa teve uma receita de 900 milhões de reais no ano contábil e um lucro líquido próximo de 220 a 280 milhões. E mesmo ela tendo caído tanto em 2016, dando um prejuízo muito grande, quando a gente vai para 2020, ela teve a maior receita da história dentro de um ano contábil. A receita foi de 1,2 bilhões de reais, certo? E o lucro líquido foi o melhor da história, 638 milhões de reais. E se nós pegarmos aqui, eu anotei aqui nos meus rascunhos, ela teve um lucro somente no segundo trimestre, somente no segundo trimestre de 2021, agora, o lucro do trimestre foi superior a 300 milhões de reais. Então isso nos mostra que a JHSF em 2020 e 2021 está redondinha. Mesmo com essa crise que nós passamos mundial, essa pandemia que nós estamos passando ainda, a JHSF está atingindo os seus melhores resultados da história da empresa, tá? Então, 10 indicadores avaliados e a nota da JHSF foi 7 pontos. 7, 8, 9 ou 10 pontos, sim, a empresa vale a pena. Então, JHSF, na minha opinião, na minha estratégia, vale a pena se investir. Vou colocar aqui, ó, atenção, esse símbolo é o símbolo de atenção. Essa é a minha estratégia. Não confunda com a sua estratégia. Meu querido, a sua estratégia pode ser completamente diferente da minha. Então não escute dicas de canal do YouTube nenhum para você tomar a sua decisão, tá? Elabore o seu racional, estude sobre as empresas e você tome a melhor decisão para a sua carteira baseado na sua estratégia, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixa um like aí e deixa um comentário se você tem ações da JHSF ou não e se pretende colocá-las em carteira, tá? Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. O meu nome é André Silveira. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau!